Começa mais um podcastão do Zap. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Podcastão do Zap. Sou o Eric e eu tô muito animado com a política, com a situação atual, né? Período de eleições deixa a gente com os nervos à flor da pele para querer saber o que vai acontecer, quais são os próximos passos, quais são os partidos que vão aí é, tornar hegemônicos daqui a 4 anos nas prefeituras, né? Então fica toda aquela curiosidade. E eu fiz uma pesquisa muito rápida aqui e fiz um exercício mental extremamente que fundiu a cabeça, né? Tentando lembrar todas as capitais e eu, sem pesquisa nenhuma, consegui lembrar de todas elas. As aulas de geografia me fizeram muito bem. Modéstia à parte, não é da minha parte, mas dos meus professores, tá? Que foram competentes para me ensinar um pouco sobre geografia. E vamos lá. Eu fiz uma pesquisa aqui bem rápida, né, nas capitais, e aí temos como fonte a Gazeta do Povo, temos fonte UOL e temos fonte o G1, né, dos vários dados. Eu não vou passar porcentagem, tá? Mas eu fiz um mapeamento interessante de como estão comportando as lideranças nas capitais brasileiras. E eu percebi alguns fatos interessantes que ia compartilhar nesse podcastão. Aí eu fiz análise por estados, né? E depois eu passo uma contagem aqui da totalidade por partido, que para mim traz uma análise muito interessante para a gente aqui. Então eu vou começar a dissecar por regiões, tá? Na região norte, duas capitais estão com o partido do PSDB liderando as pesquisas. Um do PSOL. O PSOL é na região norte, representado na capital Belém. Podemos, temos um representante, e o MDB também temos um representante. Na região Nordeste está bem pulverizado, mas tem um partido que levemente está sobressaindo em relação aos outros. O PSDB tem um candidato, o Podemos também tem um, o PROS tem um, o PP tem um, PSDB um, PDT um e Democratas um candidato na frente das pesquisas. E o MDB tem dois candidatos na região Nordeste que estão liderando as pesquisas. Tá? Na região Centro-Oeste, temos o PSD, que tem dois candidatos em duas capitais. Tem um candidato do Podemos e um do PSDB. Na região Sudeste, né, temos um do Republicanos, que é em São Paulo, um do PDT, um do Democratas e um do PSD. Né? E na região Sul, nós temos um do Republicanos, um do, um do Republicanos, corrigindo aqui, região Sul. Temos dois do Democratas e temos um do PCdoB, que é a Manuela Dávila, em Porto Alegre, trazendo um número para o PCdoB. Em todas essas análises aqui, tem algo extremamente gritante aqui. O PT. O PT não tem nenhum candidato na liderança, nas pesquisas, e pela pesquisa rápida que eu estava avaliando, eles não estão nem perto do terceiro lugar, e na maioria dos casos, nem na região Nordeste. Então, o PT
está saindo nas capitais extremamente derrotado nas pesquisas. Isso mostra uma coisa assim que a gente já, pelo menos eu vejo aí, né, latente na sociedade brasileira. O antipetismo é muito forte, principalmente nos municípios. Então a gente precisa entender também se nos municípios o PT está numa situação melhor, porque nas capitais está perdendo e muito. Não tem nenhum candidato nem ali terceiro lugar, pouquíssimos candidatos ali em terceiro lugar. Eu, nas pesquisas, eu não vi nenhum candidato do PT em segundo lugar. Não estava nem ali disputando ali posições de primeiro e segundo lugar, na maioria do terceiro para baixo, às vezes até com 2%, 1%. A situação do PT está bem delicada nessas eleições. Aí agora falando sobre os partidos majoritários, a gente vai indo depois fragmentando por aqueles vários partidos com candidato nas lideranças das principais capitais. PSDB tem 4 candidatos nas lideranças, junto com os democratas. Então, esses 2 partidos são majoritários dentro das capitais. Okay? Em segundo lugar, empatado, 3 partidos. O Podemos tem 3 candidatos. Está bem pulverizado nas regiões. Né? O MDB tem 1 na região norte e 2 no nordeste. Somos 3. E o PSD tem 2 candidatos no centro-oeste e 1 na região sudeste, que totaliza 3 capitais com liderança. Aí tem um partido que tem 2, que é o PDT, tem 1 na região nordeste e tem 1 na região sudeste, que seria a Vitória. E aí vários partidos com um candidato na liderança das pesquisas. PSOL 1, PROS 1, PP 1, PSB 1, Republicanos 1 e PCdoB 1. Aí outra coisa curiosa nessas pesquisas. PSL também não está digamos, nas disputas, na maioria das disputas, ela está ali, assim como o PT, os 2 juntos ali, terceiro, quarto lugar, em quase nenhuma prefeitura, nem está chegando perto ali dos primeiros candidatos. Então também é uma outra característica, eu devia ter amarrado essa informação, mas, bom, no final aqui a gente consegue concluir que PT e PSL, que foram os partidos que estavam disputando o segundo turno e vários estados ali, né? E a PSL ganhou em vários estados as eleições de 2018. Agora, nas eleições municipais, mostra uma inversão. Esses 2 partidos que foram majoritários em 2018 desapareceram do cenário das capitais. Olhando se as capitais estão dessa forma, isso provavelmente vai refletir não só nas capitais, mas nas principais cidades do Brasil. Então, olhando esses dados, dá para ver uma mudança, até um fôlego do PSDB que estava aí bastante desaparecido. O PSDB tem uma chance também de ganhar a capital de São Paulo. Pode ser que a figura do Russomano, né, despenque, porque ele é um candidato que tem muito envolvimento com polêmicas, tem acusações de corrupção, então pode ser que ele saia do patamar que ele está atualmente e caia e suba, o PSDB sobe para 5 candidatos, e reforçando que o PSDB está muito bem na região norte, ela ela está como partido majoritário dessa região, né, da região norte. Ela também tem um representante na região nordeste e também na centro-oeste. E nesses estados ela está super na frente,
podendo até ganhar em primeiro turno. Então, olhando esse cenário aqui, o PSDB aparentemente parece que vai ser o partido que vai ser majoritário dentro das capitais brasileiras, dos estados, né? Então, esses são dados interessantes para a gente ver a pulverização e avaliar como está desempenhando os partidos nas prefeituras, e isso pode ser um indicativo para a gente entender o cenário de 2022, né? E se seguir o que está acontecendo nos municípios, pode acontecer que a gente não tenha figuras do PSL, que já não está mais representado por Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro pode criar uma aliança para o Brasil. Não sei se esse partido vai ter alguma representatividade. Até o momento, se existisse uma aliança do Brasil, estaria representado pelo PSL, e o PSL está saindo extremamente derrotado, né? E a figura do PT também provavelmente não vai ter aí a mesma força de outras eleições. Podemos aí ver aí nascer outros candidatos e outras forças políticas, né? Tem 2 anos aí para a gente ver aí as pedras rolarem, né? Esse rio da democracia nos trazer aí os horizontes ou as novas águas da política brasileira. É muito positivo da minha parte falar novas águas, provavelmente vai ser alguma coisa bem velha que a gente já conhece, né, na política brasileira. Mas pode ser que traga alguns, entre aspas, novos ares com algum político é, de centro, né, porque é o que está aparecendo, tá ali mostrando um centro-direita predominante no cenário das prefeituras. Tá certo, gente? Uma outra hora eu faço um outro tipo de análise, faço um overview de todos esses dados novamente por estados. E é isso. Falou, gente. Um abraço e fui. Bom, boa noite aí, pessoal, ouvintes aí. Aqui é o Marcelo Rubens. Excelente pesquisa aí, Eric. Levantamento bem interessante aí. Um ponto que eu quero levantar aí é que nas cidades com mais de 200 mil eleitores tem segundo turno, né? Nas eleições municipais. Então, das capitais aí, eu acho que a única capital que não tem 200 mil eleitores é Palmas, no Tocantins, né? Então, provavelmente teremos segundo turno em muitas cidades aí, né? Um ponto que já é até previsto é a derrota cachapante que o PT vai ter. O PT ele tá com uma estratégia de lançar nomes novos aí desconhecidos, que nem, por exemplo, em São Paulo tem um tal de Gilmar Tato, que eu nunca ouvi falar. Em Campinas tem o tal de Tourinho lá, que é um vereador totalmente desconhecido, também é candidato a prefeito. Mas eu acho que o PT, ele tá na estratégia mais ou menos do que ele tá aqui no Iguaçu. Ele quer colocar gente no legislativo. Porque o PT ainda tem uma rejeição grande, mas eu acho que esse é o esquema deles. E, né, você vê aqui no Iguaçu vai ser complicado. Os caras vão ter que suar a camisa, porque não vai ser fácil o PT conseguir 4 mil votos aqui do Iguaçu para conseguir eleger o vereador, né? Então, tem tudo isso. Então, eles estão tentando aí conseguir o máximo de cadeira possível aí nas câmaras municipais, né? Esse é um ponto. Então, o PT vai perder muito espaço aí também, né, nessas eleições aí, já é previsto. E o PSL também, né? Porque o a outra questão que eu falei cedo é que a extrema direita está voltando para o armário, né? As coisas estão voltando à normalidade, né? Então, apesar de ainda ter um grupo de fanáticos aí, adoradores do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ele já meio que já prevendo que ele pode acabar tomando na cabeça aí com algumas candidaturas, que nem, por exemplo, o Crivella paulistano, né, o Russomano, entre outros aí, o próprio Crivella do Rio também, que já está envolvido até o pescoço com rolo aí.
pode. Então ele já tirou o corpo fora, porque ele sabe também que vai tomar na cabeça também se ficar apoiando candidaturas aí, entendeu? Então, o que está mostrando aí nas eleições municipais é que está havendo uma pulverização aí grande, né? De candidatos de vários partidos e talvez com um pequeno destaque para o PSDB, porque o PSDB e o PMDB, né, tem uma estrutura um pouco maior, então eles conseguem ainda lançar nomes aí, né, mais conhecidos para disputar aí. E outro ponto a ser levantado aí também é o Republicanos, né? Porque o Republicanos é o partido da Igreja Universal, né? E como que candidatos aí ligados à ala evangélica têm força nas eleições municipais, né? Se você analisar, por exemplo, a questão aqui de Mogi Guaçu, você vê que o Alex Tailândia aí está sendo bem cotado aí nas eleições aí, e é o cara republicano extremamente ligado à comunidade evangélica, né? Então esse é um ponto preocupante. Na cidade de São Paulo você tem o Russomano. O Russomano tá lá com quase 30%, é o pessoal ligado à comunidade evangélica que vota nele. Só que em São Paulo, como tem segundo turno, se der Bruno Covas e Russomano no segundo turno, o Bruno Covas vai ganhar a eleição, vai conseguir virar para cima do Russomano, porque o Russomano ele tem uma rejeição grande, né, entre os não evangélicos. E é um cenário bem comum em todo o Brasil. O candidato ligado à igreja evangélica tem muitos votos entre os evangélicos, mas tem uma rejeição grande entre os não evangélicos. Entendeu? Então tem essa questão também. Então, no mesmo momento que ele é muito bem votado, ele é muito rejeitado. Então, se tem segundo turno, eles não conseguem ganhar, né? O Rio foi aí, talvez aí uma exceção que teve o Crivella aí, mas também já não vai conseguir nem se reeleger, né? Então esse é um ponto. Então eu acho que essa pulverização aí vai ser positiva para 2022, porque o PT tomando aí essas derrotas que ele vai ter aí, eu acho que enfraquece o PT e isso é bom, porque eu gostaria de não ver o PT no segundo turno em 2022. Eu não queria ver Bolsonaro e Haddad no segundo turno em 2022. Seria uma verdadeira tragédia para a democracia brasileira isso daí. Talvez isso abra mais espaço para o Ciro Gomes tentar crescer e ir para o segundo turno. O PDT está com candidaturas boas aí, que pode até não ganhar, mas tem o Márcio França, que está apoiando aqui em São Paulo. Tem a Marta Rocha no Rio, que está bem, eu acho que está em terceiro nas pesquisas, né? E então pode ser que o PDT consiga aí uma ou duas capitais aí e consiga até se sair melhor que o PT nas eleições municipais aí e vir mais forte para 2022, entendeu? Não sei qual seria a estratégia do PT nessa questão, entendeu? Será que eles iriam engolir o orgulho deles e fazer uma aliança com o Ciro para 2022? Ou iriam tentar disputar uma eleição com o Haddad para poder, depois no segundo turno, ver o que vira, né? Então tem todo esse cenário desenhado aí, né? E muita gente ligada à direita, falando do lado da direita, né? Que muita gente acabou essa onda Bolsonaro 2018, isso aí já acabou também. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro não ganharia a eleição, né? Então, eu acho que grande parte desse povo aí vai ir mais para um lado da direita moderada, talvez até voltar para o PSDB. Se o PSDB conseguisse reorganizar e lançar algum candidato decente, né? As eleições aí de 2022, pode ser que seja aí pode ser que seja aí uma alternativa para o pessoal mais à direita, entendeu? Os outros partidos, como o Partido Novo, por exemplo, esses partidos, eu não vejo assim com força para chegar a querer ganhar uma eleição, não, entendeu? Mas nessas análises aí. Então, eu acho que seria saudável, seria muito bom para a gente se a gente visse aí um candidato do PSDB e um Ciro Gomes no segundo turno de 2022. Eu acho que seria excelente, sabe? Seria uma reoxigenação da política brasileira, né? Mas tem muito chão para andar até lá e vai ser interessante acompanhar agora os próximos 20 dias das eleições municipais aí
a gente conseguir analisar depois do resultado final, a gente conseguir analisar e desenhar um mapa, né? Bem legal do que se desenha, da tendência do eleitorado aí nessas eleições, né? E para as próximas eleições. Valeu, pessoal!